Esses números estão aumentando, mas eu gostaria de abrir esse webinário oficialmente. Eu sou a Katri Contio e nesse momento estou em Salvador. Cumprimentos para todos, todas. Estou trabalhando em sistemas de informação na unidade de informação digital para a OPAS. A ideia é aumentar essa alfabetização, a literacia, e com esse objetivo, então, vou dar a palavra para a nossa moderadora, Muchas Shaq gracias, Miki, do Catherine. Peru. Muy Tem toda a buenos palavra, días, Shaq. buenas tardes a Obrigada, todos. Catri. Bom Le dia, damos boa tarde la para bienvenida a todos. este curso sobre E codificación gostaríamos de dar automatizada de bem-vinda para causa de todas muerte con vocês de herramientas clave de codificação la Organización automatizada Mundial de de la causas de Salud. morte com Y ferramentas-chave para da esto yo Organização quiero Mundial da presentarles Saúde. a nuestro Para ponente, isto, vou Karin apresentar a nossa Assuhon, palestrante, oficial técnica Karin en la sede de la Assuho, OMS en oficial Ginebra, técnica especializada en clasificaciones de da salud OMS digital, em con un Genebra, enfoque principal especializada em en la classificação de saúde CIE-11 y digital, las com foco reglas de especial na codificación de ciência mortalidad. e as regras de Ella es codificação da especialista en salud mortalidade. pública y Ela é sistemas de información especializada en em saúde salud, pública con más de 10 años de e experiencia. sistemas Ha de ação em contribuido al saúde desarrollo de com la mais de 10 implementación de la anos de CIE-11 y experiência. liderado la Tem creación de contribuído com o herramientas digitales desenvolvimento de da la OMS implementação da como ciência DORIS y e CONTRI. liderado a criação de También ha ferramentas brindado digitais apoyo a da iniciativas OMS, de como registro Doris e civil y Contro. estadísticas Tem vitales y apoiado de com reporte de cadastro de mortalidad en el registros Líbano civil e y en Reino estatísticas Unido. vitais e Y relatórios de además mortalidade no habla con Líbano e nível fluidez mundial. árabe, Além inglés disso, y ela francés fala y árabe, actualmente guía la inglês e implementación francês. nacional de la CIE-11 para Atualmente está guiando mortalidad a y implementação autopsia nacional verbal, da ciência además de para a mortalidade e desempeñarse como autópsia verbal, além de focal de trabalhar la como OMS para ponto varios focal grupos de da OMS expertos de la para red de la vários familia grupos de de las especialistas da rede de clasificaciones família da internacionales de classificações la internacionais OMS. da OMS. Su trabajo combina O tanto la trabalho excelencia dela técnica con mistura experiencia en el excelência campo, técnica, lo assim que como la também convierte essa en una excelência no referente campo, o que faz internacional dela en uma estándares de referente salud. internacional em Así que con padrões mucho de gusto le doy el saúde. pase a Então, com Karin. grande prazer, vou dar a palavra para a Karine. Thank you for Obrigada, the nice Shaki. Muito introduction and thank you obrigada for having pela me today. amável Good day, apresentação everyone. e por I'm me gonna convidar just jump in hoje. Cumprimentos and para start my todos, todas. presentation. E vamos entrar então em trabalho e vamos começar com essa apresentação. Today, as Chucky E bom, said então, earlier, we are gonna como present the Shaki end-to-end já falou solution hoje mais for cedo, mortality eu vou reporting. apresentar a solução de All the ponta a tools ponta and the standards para that we have relatórios de in the mortalidade. WHO Todas as will be ferramentas e esses presented padrões in the que next temos na few OMS slides so that will vão help ser countries apresentados nas as they próximas scale up the slides para implementation conseguir of apoiar ICT os governance. países, assim como estão First, we want to escalonando a highlight apresentação that dos we have different ICDMs. types of tools now that we all live in a Gostaríamos de digital destacar que temos world. diversos We tipos de need tools ferramentas, to maintain já que todos the estão tools no that we mundo are digital, producing. porque So temos in this slide, ferramentas you will see para two sets manter in essas the ferramentas que next estamos slides. produzindo. The first, Na we're going to slide, talk então, about all vamos the ver user duas support partes. tools and Primeiro, standards we have in vamos WHO. falar And das then I'll mention ferramentas briefly que the temos como maintenance tools padrões that com we a use OMS in the back end e so depois that we vamos are falar das able to ferramentas support de mantenimento que and estamos maintain usando and de update ponta the a tools ponta that are para available conseguir for the fornecer apoio mortality e cause of death manter reduction. atualizadas essas ferramentas para a At first, I'm mortalidade going to start with enquanto a whatever we causa have de as morte. end-to-end Primeiro, eu solutions for gostaria mortality com reporting. falar o que On the temos como left-hand side of the soluções screen, you will de see all relatórios the de different tools mortalidade. that I will talk Ao about lado in the next esquerdo few da tela, slides. vocês vão ver todas And essas on the ferramentas que right-hand eu vou side estar of the falando nas próximas screen, duas we slides. wanted to list E à the direita, available resources as well that could help gostaríamos de fazer um listado dos users recursos and the people disponíveis que that are podem apoiar esses immunocompromised using the usuários e as ICD-11. pessoas que estão ICD-11 at full passando stack is a das very good resource where you will ICD-10 a see all the ICD-11. detailed information Essa on é a referência ICD-11. aqui, a de We have referência que tem tabulation todos os lists recursos com available, a maps informação em from detalhe ICD-10 to de ICD-11. ICD-11, Temos and listados de implementation guides, of course, tabulação, that will support mapas transition. para e And desde o we also have a ICD-10 training e uma guia de platform implementação que where vai you fornecer you apoio could à train transição. E your temos uma coders plataforma or de your users on treinamento how to use onde vocês ICD-11 vão coding tool, conseguir for example. treinar All os these seus resources are codificadores e available usuários free para for que use, of consigam course, for saber como usar everyone. essas And ferramentas. the Esses most recursos important estão part is that disponíveis they are de forma multilingual. gratuita para todos e a parte mais importante é que Let's estão em start muitas by, línguas também, em I'm sure muitos some of you idiomas. are already Vamos familiar começar with the então. Eu WHO tenho certeza que 2016 muitos já estão Medical Certificate familiarizados of Cause of Death.
com essa certidão médica de 2016 da OMS. Então, primeiro, vamos começar com o fato de que quando uma pessoa morre, precisa preencher essas informações, basicamente de certificação de morte, e na OMS a versão mais nova é a de 2016, que vemos na tela. O ideal é preencher por parte de um doutor e determinar a sequência de eventos que levaram para a morte da pessoa. É bem importante, então, ter um exame acreditado do corpo, assim como também todas as informações possíveis para propósitos de saúde pública e dessa forma conseguir selecionar a causa subjacente da morte. Enquanto a digitalização não, temos uma coisa que chamamos certidão de morte, de causa de morte eletrônica que vocês estão vendo na tela. E é um formato de troca de informações. E se vocês clicam nesse link, vão ver todas essas especificações que precisam para integrar esse subsistema existente para conseguir padronizar as informações desde o ponto de tomada de dados e assim conseguir fazer. Pode ser que alguns países não consigam passar desse trabalho de 2016 de causa de morte, porém, muitos desses podem ser usados nos seus próprios sistemas. Então, é só ingressar nesse link e aí vão ver todos esses requerimentos e aí é onde vai começar. Basicamente, uma vez que vocês preencheram essa causa de morte, a sequência dos eventos está no listado e está dentro do marco A e no B, tem informações adicionais. Mas quando você precisa causa de morte, precisa codificar as informações. Então, no ICD-11 temos uma coisa que chamamos ferramenta de codificação, o procurador ICD-11, com todos os códigos precisos para codificar a causa de morte. O que mudou do ICD-10 é que vocês olhavam o livro, olhavam esse anexo e faziam um scanning do livro, página por página, para chegar no código. Atualmente, como tudo já é inteligente, digital, a OMS criou essa ferramenta de codificação que é como uma procura no Google. Vocês procuram a causa de morte que vocês precisam, procuram qual que é a combinação exata que coincide que vocês procuram. E a outra forma é que vocês procuram o diagnóstico que vocês gostariam, usando o procurador do ICD-11. Dessa forma, vão conseguir enxergar o capítulo, a estrutura e a entidade padrão do que estão procurando. E não só isso, mas como ICD-11 está num formato multilíngua, vão conseguir ver na mesma tela e escolhendo a língua ou idioma que vocês preferem para escolher aí a esquerda ou direita. No seu caso, tem espanhol e português, inglês e português ou inglês e espanhol, depende da combinação que vocês gostariam. Isso é bem útil para países onde existem múltiplas línguas que sejam usadas nos sistemas nacionais. Então, isso é o que nós chamamos de procurador do ICD-11. Nessa captura de tela, mostramos que a ferramenta de decodificação inteligente não é só essa possibilidade de procura de diagnóstico. Essa ferramenta é treinada para fornecer uma combinação de códigos que vocês precisam. Entende também abreviações e também fornece informação adicional que poderia precisar. Por exemplo, nessa captura de tela, temos aqui diabetes mellitus tipo 2, né? Então, vamos deixar aqui T2GM e a ferramenta entendeu do que estávamos falando imediatamente, né? E não escrevemos aí retinopatia completa, né? Mas nos levou diretamente para a retinopatia por diabetes como uma coincidência perfeita. Então, é suficientemente inteligente para escolher a combinação de códigos ao invés de passar um tempo procurando esse código. Então, agora é só conferir o código que concorda com isso e selecionar. Isso é um outro exemplo dos certidões de morte, onde muitas vezes temos a informação que gostaríamos capturar, mas que antes não tínhamos. E vemos essa ferramenta de codificação, tem câncer ao invés de neoplasma. Tem estadios 1, grau 2, e a ferramenta fornece
combinação dos códigos padrão e para o estadio, grau e anatomia também. Então, isso diminui a carga no usuário e assim consiga selecionar o código e implementar no na certificação na certidão de óbito. Então, já preenchimos essa certidão de óbito, causa de morte, e o próximo passo é selecionar essa causa subjacente da morte. A maior parte de vocês estão familiarizados, com certeza, dessas regras de óbito que estavam dentro do livro do volume 2 do ECD-10 e era um set de guias padronizadas e que definiam como que poderíamos selecionar essa causa de morte subjacente de forma positiva de propósitos de saúde pública e conseguiam capturar tanta informação como existisse na certidão médica de causa de morte, nessa certidão de óbito. Esse era o propósito de criar essas regras de óbito, porque são essas regras que as pessoas seguem de forma internacional, que desde que começaram em vários países e ajuda a manter estatísticas e consistência nos relatórios que estão disponíveis em diversos países e sistemas. Quando estávamos tentando digitalizar essas regras, criamos a ferramenta que nós chamamos essa ferramenta DORIS, que é uma ferramenta que está selecionando de forma automática as causas de morte subjacentes baseadas nessas regras de mortalidade. A seleção de causa de morte de regra digital integrada e aberta é muito longo, por isso deixamos como DORIS só. E por trás dessa ferramenta, vemos que automaticamente pode selecionar a causa de morte subjacente, diminuindo a carga sobre o usuário de ter que conferir se está familiarizado com esse diagrama, quais que eram as regras que estavam no ICD-10, volume 2, e agora a guia de referências tem diversas regras de modificação que as pessoas precisam seguir, porém, o que o algoritmo faz é que já confere e faz isso, está selecionando, é o único que você precisa fazer é conferir acá. Se não fosse o caso, você teria que fazer vários checkings da disposição da informação disponível. Por isso, a OMS forneceu essa guia de usuário da ferramenta DORIS e da ferramenta como tal, para ajudar vocês, esses países, para conseguir passar a ICD-11 para a tomada de dados sobre a mortalidade e fazer essa transferência sem ter muita carga laboral demais, porque antes era uma regra baseada em texto, agora é automatizada, e assim vocês conseguem já se focar em melhorar essa qualidade de certidão médica e de relatórios, mais rápido, e pronto e automático. Então, se tiver a certidão médica com causa de morte, mesmo se não está seguindo essa WH1, tem informações disponíveis. Não precisa todos os formatos, manter a informação mínima. E assim, ingressar na DORIS e selecionar essa causa de morte subjacente. Em caso de ter maior informações, a ferramenta vai fornecer maior informação na certidão, depois considera por que selecionar essa causa de morte subjacente. Também é importante que saibam que essa ferramenta é multilingüe. A ICD-11, como já falei, está nesse momento em 14 línguas. A ferramenta também está seguindo essa guia, não só a classificação que está traduzida, mas toda a plataforma. Quando vocês usam essa ferramenta DORIS, podem fazer em espanhol, português, francês e até em árabe, que de fato conseguem ver essa interface do usuário na própria língua. Além de ter a classificação em português, espanhol, francês ou árabe. Essas são características que vão ajudar para fazer a transição e diminuir o tempo de trabalho no qual tem que preencher essa certidão de óbito e se focar melhor na qualidade. Falando agora das características de que vão ajudar
what you used to use for mortality coding, you don't have to do that anymore. Now the classification is Com being as updated every certidões year de or every mortalidade, 5 já não years, tem que fazer. and the DORIS Isso tool é and every atualizado other tools a available máximo de within cada ICD 5 11 anos, framework e na follow the same fermentadores e todas cycle as of outras the ICD ferramentas 11 update. dentro do marco do So that reduces ICD-11, also the burden seguindo on o the mesmo country to ciclo da maintain their own atualização do dictionaries. ICD-11, And que then diminui também a carga the do fact país de is that manter os maintenance próprios process is a dicionários. public platform O fato é online. que o processo de People actually mantenimento é uma look at the plataforma changes and pública understand online, why onde things were realmente consiga updated ver from one essas version to the mudanças e other, entender or por que as coisas foram one atualizadas de uma release to the versão other. para outra. So you could look at the proposals that are on the Ou platform, and de even yourselves can uma submit educação para proposals, outra, uma even if you comunicação have para good outra, evidence and rationale for the changes. um comunicado para It is outro e meant for fazer long-term propostas use, and tendo also evidências if e you have causas para as a big mudanças. database that Esperamos que runs seja de in the longo DORIS uso. tool, É uma grande it can base de handle dados que what we vocês call in the gostariam de batch ingressar processing na mode, thousands fermentadores. and thousands of Pode sentences. We have even manejar tried um millions, and it processamento por works. lotes So the de idea in this informação com case is milhares de if you have certidões batch-based death de certificates, you can run the informação. tool, and then Testamos you will até com get milhões se decoded funciona. A ideia é que se certificates, and then tem you review the certidões quality de after that. defunção So that is baseados to no help trabalho you in feito the por real-time tarefas, data management. conseguem It conferir runs isso on para ajudar Windows em tempo and real Mac. com a This gestão de was dados. in the 2025 Funciona release. com o Windows e And com you have Mac other também. benefits that I Isso will show foi in the next quando few começou o slides, planejamento but do they are all comunicado de captured 2025. to help Nas próximas you slides vou mostrar use the que tool todos without estão aí having para to ajudar vocês a spend a lot usarem a of effort on formatting ferramenta or sem managing the ter data. que gastar Everything that you need to know it can be found on muito the DORIS esforço. homepage, which is this Se is the vocês ICD precisam 11 saber, homepage, conseguem fazer conhecer na página da Doris, que vocês estão icdwho.int/DORIS, vendo and then you aqui will no get the link, web version, the DORIS desktop ECW, version, and also the version that is in the As I mentioned, the tool does not icdwho.int/Doris. replace Isso the vai humans. fornecer as So you might diversas need versões to de have Doris. A ferramenta não checks after reemplaça o humano. the Então, DORIS tool vocês runs, and vão that's the underlying querer cause of death. conferir uma You can vez que seja also select the conectada language a that you want or fermentadores the release para that you want. selecionar a So causa it is de important morte. to Pode know what are selecionar all a the língua available que vocês features that quiserem will ou a help you versão que in vocês the querem. managing the É data. importante In ver this as screen, I'm características showing two disponíveis que screenshots vão of the ajudar available com a homepages and gestão de their dados. languages, and Nessas more capturas are de on tela, the vemos way. os So in diversos, the 2026 release, essas you will have diversas additional páginas languages in ICD 11 nas and the diversas DORIS tool. línguas. Quando fizemos esse As I comunicado de mentioned, the web version 2022 and the desktop version, e DORIS tool is como also available in the foi a APIs. versão atual. What I mean by this is A that you versão don't have to também é use the web disponível version or the nos desktop aplicativos version. e com You isso could podemos dizer que não take the precisa rules usar a and versão embed web them in ou your own de system desktop. from the algorithm that is Pode in the API. integrá-la no So próprio sistema this desde o is something that algoritmo is que aparece useful na in API. case you don't want to change anything Isso é from uma your own coisa system, bem útil, in your own caso que data você não workflow. quer You just mudar take the nada do rules seu and próprio embed them in sistema your own e do system. seu Same próprio as the coding fluxo tool de of trabalho de ICD 11. dados. É só In integrar this de acordo case, com as this is regras just a com o seu screenshot próprio for sistema. individual Nesse certificates. caso, The web isso é version uma is meant captura for de tela para training certidões purposes or individuais. running A one certificate versão after web the other. é para It is not meant propósitos for de batch treinamento processing. ou The para batch ingressões processing na mode certidão is in the depois de next outra. slide, Não which tem o is the desktop propósito de version. processar And I will lotes. O show you just processamento de some lotes está captures, na screen próxima captures slide. of if how do you want to import your information E or your depender de como database você quer into the ingressar DORIS a sua desktop version. informação desde The essa key is versão to do format the desktop. Excel Aí conseguem ver a into sua base de the dados, input that is ingressar needed aí o for DORIS chave, tool. This gerar um formatting, formato do if you Excel, are por using the exemplo, dentro do EMCP formato que standards, is precisa para minimal, but you still fermentadores, have to put porque it são in a format compatíveis e that is está understandable cumprindo by the com tool. esses It padrões runs on de you can import ICD-11. Excel, Continua sendo CSV, compatível, or pode JSON ser format. importada, And então the pode other ser two modes that we importado have, what I CSV mentioned ou earlier, até is no the free formato text JSON. mode. You could E run as outras que the temos é databases o that are modo de text-based texto livre, onde certificates, vocês or conseguem if you have usar a base de ICD-11 dados, coded certidões certificates, de also this can be texto imported into the ou DORIS tool. até certidões certificadas com And in ICD-11, que this pode ser importado com screenshot, a you will also see fermentadores. that this is Nessa we captura de ran tela, around vocês vão ver 50,000 também certificates in this esses batch example, exemplos que and eram then como you could 50 tell mil that with certidões all the nesse lote. certificates here, you could click E on the certificate one podia by one, perceber que aqui na see what is certidão, the se você information in clicava this um por um, certificate. You could also poderia see ver the qual que era a information of the informação data dentro set da altogether certidão aí. on the right hand side E of the poderia screen, ver where you também will as get, I don't know, your informações dos
dados, what aqui à was direita da version that tela, was used, que the fala ICD
quando que foram processadas a versão usada, ICD-11, a língua, e nesse caso até é um texto para codificar e conseguir ver quantas coincidências tem. Vamos ver que se falta sinônimos, a ferramenta vai falar e toma esses sinônimos para falar com as equipes precisas de tradução de IC12 para incluir esses sinônimos na classificação. Então, todo mundo pode se beneficiar disto, desse sinônimo de língua específica que vocês têm para ter maiores coincidências no futuro. Enquanto mais usam a ferramenta e forneçam feedback, melhor vai ser a procura da informação e coincidências que vai achar. Essa ferramenta também, como eu já falei anteriormente, é para simplificar a gestão. Então, vocês podem trabalhar com o filtro. Se precisa dessa forma, se tem uma certidão, não tem que fazer. A ferramenta vai fornecer os que precisam check-in manual, aqueles que são inconsistentes quanto às informações, e dessa forma a carga de conferir cada certidão um por um vai ser menor e a gestão de dados vai ser mais rápida. E o fluxo de trabalho vai ser melhor. Depois de gestionar os dados e estar satisfeitos com o resultado do que está fornecendo, DORIS pode ser exportado. Tem duas ferramentas. Pode exportar o arquivo da causa subjacente da morte e também o relatório de todos os passos aplicados para a seleção da causa de morte subjacente. Porém, para simplificar o processo para os usuários, criamos também um código chamado ANACODE 3, que é um arquivo de ingresso para qualidade, gestão de qualidade, que fornece tendência e estatística. Nesse caso, só precisam adicionar a população ao arquivo de ingresso da ferramenta e depois importá-lo para a ANACODE 2. E como já falei, o que estamos procurando nesse relatório que aparece da ferramenta DORIS, com todos os passos das regras da mortalidade que aplicam, e que gostaríamos de ser tão transparentes e tão trabalhadores como fosse possível. Então, temos os dois melhores relatórios que detalham cada uma das regras aplicáveis ou não. E tínhamos um relatório de codificação curto e um longo, com passo por passo. Porém, nesse momento também ingressamos as regras para o relatório. E esses relatórios são a mesma informação explicando as diversas formas, caso quiser entender um pouco mais as sequências que vão aplicar ao mesmo tempo. E assim conseguem treinar os novos usuários enquanto as regras de mortalidade do ICD-11. Todas essas informações estão nas guias de usuário da DORIS, que é encontrada na página do RUM, e tem acesso também aos APIs da ICD e também às regras dos próprios sistemas. E o próximo passo, depois de selecionar essa causa subjacente de morte, é usar, como eu já falei, ANACODE 3. Esse ANACODE 3 é essa ferramenta que analisa a mortalidade e causa de morte e é produzido pela OMS para apoiar os países na gestão de dados de causa de morte e mortalidade. É o mesmo link do website da ICD que já fornecia antes com diagonal ANACODE 10, com slash ANACODE 10. Isso mostra as ferramentas que temos com a OMS e ajuda na trajetória de dados. E se quiser produzir estatísticas, criar tendências ou até melhorar a qualidade de dados relatados, e temos mais uma ferramenta que está em desenvolvimento nesse momento, que é a edição de código. Pode ser que alguns de vocês já estejam familiarizados com isso. O CODED é para fazer revisões rotinárias para ver esses dados que temos. E nesse caso, temos uma inconsistência enquanto ao gênero com a causa de morte ou a idade com a sequência relatada. Tem vários pontos de revisão que podem ser feitos na fase final ou no processamento de lotes. Antes, a versão 1 e 2 eram bem básicas, ferramentas de acesso bem básicas para as computadoras, e temos atualizado para uma versão 3 que vai estar disponível nas APIs do ICD-11 online e offline. Igual que a ferramenta de DORIS, vamos ter a possibilidade de uso dessa ferramenta de edição
edição e coded, e se pode extrair da API, ou pode ser muito útil também se quiser fazer processamento dos códigos com odores, e assim conseguir ter esses check-ups e avisos, pode voltar a esses avisos antes de chegar na causa de morte subjacente, e pode até identificar inconsistências e melhorar a qualidade de dados de causa de morte. Continua ICD-11 ainda, de novo, multilingüe, gratuito, disponível online ou offline e nas APIs. Todas essas características vão vir nessa ferramenta de edição Codedit e vai ser lançado daqui a pouco, uns meses. Depois de finalizar o trabalho de dados, precisam relatar para OMS, e hoje a plataforma na ratio de mortandade é uma ferramenta interativa onde você consegue ver os dados de mortalidade e comparar com diversos países e na região. Está disponível online também e pode relatar com os nossos colegas na OMS, com os dados da ICD-11, e também poderia relatar com isso na ICD-10. Agora, certidão. Muitas de vocês já sabem que os médicos nem sempre estão disponíveis, e às vezes em lugares longínquos onde não tem certidões médicas, precisa ser capturada a causa de morte, né? Então, a OMS tem uma ferramenta chamada ferramenta de autópsia verbal, que é um questionário com o qual você consegue fazer umas perguntas enquanto aos sintomas e historial de óbito, e que é usado com um aplicativo em smartphone, em formato eletrônico também, e depois de capturar essas informações e da entrevista, tem duas formas de avaliar e identificar a causa de morte. Primeiro, sempre vai ser o médico, esse é o padrão dourado, onde tem 2 ou 3 médicos que conferem essa causa de morte. Tem algoritmos criados baseados nas probabilidades que existem nos sintomas e causa de morte, e depois um algoritmo que é assinado como a possível causa de morte capturada a partir dessas informações. E tem vários tipos de identificação de causa de morte usando autópsia verbal, mas não recomendamos usar esse marcador exceto em áreas longínquas, onde o padrão dourado sempre vai ser o documento, né? E vamos continuar com a ferramenta de mantenimento, que é uma revisão rápida do que temos dentro disso, dessas ferramentas que temos nessa palestra. Temos então a plataforma de configuração de valores, que trabalha desde que estávamos com esse listado de tabulação do ICD-10, onde está adicionando o listado de códigos que temos transformado num listado de tabulação de morbilidade e mortandade, e também criamos esse domínio de configuração de valor. Qualquer listado que vocês precisam pode ingressar nessa plataforma. Temos esse listado de autópsia verbal, causa de morte e qualquer outro que está disponível em uma plataforma multilingüe amigável, incluindo sets de valores, de forma que seja mais fácil de manejar. Como já falei, a ferramenta de dores tem um algoritmo bem grande que está em andamento por trás do sistema, bem importante como a causa subjacente de morte. Isso está passando para texto de Word, e assim conseguimos entender essas instruções, conseguimos relacionar com a guia e conseguimos deixar um listado de todos os códigos relacionados uns com os outros. Essa plataforma ainda é um esboço e vai ser publicada segundo a terminação de toda a revisão das ferramentas.
is what we call the mirror. E a última plataforma when de you mantenimento que update temos all these é a chamada algorithms espelho. in a Essa platform plataforma that espelho ou mirror. where you have a test Quando tem todos esses algoritmos, database precisa for de uma certificates plataforma and a que gold underlying tenha essa protocol. base de This dados de platform is very teste. useful for us when we make E the essa updates. plataforma We always want to get to é the muito underlying cause of útil death para nós that quando is hacemos suggested by the physician and by the a rules. transferência. That Então, this is sempre where queremos chegar we have nessa produced what causa we de call the mirror morte platform. sugerida And pelo if doutor there is e an as update regras. that Essa é a happens and plataforma que then chamamos the de rules espelho. are applied and Se é if suficiente they are applied correctly, realizando essa the atualização e as certificate regras passes. aplicadas são aplicadas Otherwise, de we will forma have to certa, a investigate certidão what passa is de outra forma. missing Teríamos que included in the back pesquisar end. quais que são So these are all as maintenance relações platforms que that are faltam aí, que helpful, está incluída and na the outra Google parte, na network parte and the de mortality apoio, reference de group suporte. and many of the experts Aí vamos are helping precisar us passar esses build grupos this de referência platform de and mortalidade maintain the e rules com os and the especialistas que estão ajudando classification. a criar essa plataforma And before e I end my mantendo as regras e presentation, I wanted classificação. to show you that E we antes have de also finalizar essa educational apresentação, eu videos on gostaria YouTube, on ICD-11, de on the mostrar que DORIS tool, temos on the ferramentas em APIs, YouTube and das many other ferramentas DORIS features, da the ICDE. reference guide São that vídeos are em in the YouTube de outras ICD-11, and the características proposal até da platform, the guia de translation referência platform, etc. disponível em This is that plataforma we have sugerida, produced some videos, etc. A ideia short videos, to help you é que understand and temos also train produzido others. vídeos We also curtos para added a link ajudar a to all entender PAHO e produced treinar videos outros. E that were adicionamos um very well link para done todos and os then vídeos da PAHO, translated into other languages as da well. So UPAS, they are linked que to the foram playlists traduzidos a as you outras can línguas see here. também, You could have de forma que videos on the estão APIs, relacionados, como on vemos the assim, mortality e data conseguimos ter process and vídeos nas quality and the APIs DORIS tool. So we de really forma invite you de to check mortalidade e out these videos processamento because na they were ferramenta DORIS. built by E several gostaríamos de and produced by mostrar several teams, and they esses can be vídeos helpful in porque training foram others on criados how to use all por the várias WHO equipes tools e and ajuda a standards that treinar are outros available. de I como think with that, I will end my treinar e presentation. esses I padrões thank que you estão all for disponíveis. Com isso, listening eu vou carefully to me. finalizar a apresentação And then I added here all the emails e that you might agradeço like my a personal opção email aqui, and the adicionados ICD aqui os e-mails. inbox Temos in aqui o meu case you have any contato, questions contato or you need pessoal. any implementation support. Também temos Of aí, course, in caso que vocês HQ we tenham are ready to alguma support, but pergunta also para with Katrin implementação e and com Chucky, we certeza are em HQ all estamos working prontos together para to give apoiar. you the best possible help in Mas implementing com Catherine ICD-11 Scherker, and the DORIS tool. gostaríamos de dar Back to todo o you, melhor Chucky. da Thank nossa you all. ajuda para implementar o ICD-11 e a Muchísimas ferramenta gracias, Karim, por esta de excelente DORIS. De volta com presentación você, sobre la então, solución Jack. digital integral Obrigado, Karim, por para essa el reporte de maravilhosa mortalidad y apresentação las da nuevas solução funcionalidades y integral para actualizaciones que relatório se están e as trabajando en novas cada una de ellas, ¿no? funcionalidades e Si updates que tienen pode ser alguna trabalhado em pregunta, cada la um pueden delas. realizar Se en la tiver casilla de alguma preguntas y pergunta, respuestas pode aquí fazer abajo. no espaço de Hoy día perguntas hemos e respostas aqui na podido parte inferior. comprender cómo la Hoje OMS está conseguimos entender trabajando como en a este OMS ecosistema está digital trabalhando completo que nesse integra ecossistema herramientas digital clave completo como que son está la integrando CIE-11, ferramentas-chave como a DORIS, el Cions, certificado DORIS, médico de a causas de certidão médica defunción de causas de electrónico, morte ANACOD eletrônico, 3, CODEDIT ANACO y la 3, autopsia CODEDIT, verbal para las zonas autópsia donde no se cuenta verbal, con un nos médico para lugares detectar onde la não causa tem básica um de defunción, doutor ¿no? para detectar Estas essa causa herramientas básica están de óbito. promoviendo la Essas ferramentas estandarización y estão la promovendo a padronização e a interoperabilidad y la mejora interoperabilidade continua e a de la melhora calidad de estos contínua datos de da mortalidad qualidade a nivel desses dados de mundial, ¿no? mortalidade a Y nível estas mundial. innovaciones no solo E essas automatizan estos inovações procesos não só técnicos, estão sino que ayudan a automatizando fortalecer isso, la toma de esses decisiones en la processos, salud mas ajudam a pública. Pues fortalecer a sabemos tomada de qué decisões na saúde importante es pública, saber de porque qué está sabemos quão falleciendo importante nuestra é saber población do que para está justamente enfocarnos en esas causas falecendo y a dirigir la atención en população para prevenir esas focar muertes, ¿no? nessas causas Asimismo, estas e herramientas tentar son muy importantes para los prever essas países en su mortes. transición hacia Essas sistemas ferramentas são digitales, ¿no? importantes Para nos que sean países más para a precisos, transição eficientes y de sostenibles. sistemas para serem Entonces, mais agradecemos profundamente a Karim sustentáveis e melhores. y bueno, Agradecemos, ahora Karim, então, tenemos e agora algunas preguntas. temos algumas perguntas que En el gostaríamos de caso, responder. bueno, tenemos una pregunta del panel que dice si es que Temos uma DORIS pergunta puede do painel que interactuar con la pergunta se CIE-10, DORIS pode interagir com a con los CIE-10, códigos de CIE-10. com os códigos de CIE-10. Thank you for the question. When we first Obrigada started pela building the tool, pergunta. it was based on the 10 Quando rules começamos and a classification, construir but essa now that we no ferramenta, longer foi maintain ICD-10, we criada have sobre a only classificação ICD-11 da codes that CIE-10, are read mas by como the não tool. temos mais essa, However, if you have temos the os códigos ICD-10 da CIA-11, titles, you could porém, use the text-to-code se mode of the vocês DORIS têm tool, ainda and then you will get the os underlying títulos cause of death da selected by that. CIE-10, podem So you procurar could na actually match ferramenta if you
perhaps you Doris e can selecionar através code dela. one title
podem use just the ver column of se title, tem and you can use coincidência them entre os very soon. códigos de Titan e usar o código de Perfecto. Titan, de Titã, Acá e tenemos dessa otra forma pregunta ingressar de na Carlos ferramenta Felipe 2. Temos Arteaga. outra pergunta de Es, Carlos Felipe ¿qué Arteaga. estrategias recomiendas E sean más quais estratégias efectivas recomenda que para sejam aplicar mais en un efetivas hospital para de aplicar tercer nivel num en hospital de cuanto a la terceiro nível? adaptación de CIE 10 a Quanto à CIE adaptação 11, de CIE tanto en 10 a CIE morbilidad 11, como tanto mortalidad? morbilidade como mortalidade. In terms of using Em all the termos tools or the de classification, this usar is a todas as big question. So ferramentas the strategies is ou a start classificação. depending on Essa é how uma you grande want to start. pergunta, You porque a could start estratégia by a small depende de como quer scale and começar. Se then quiser make it começar a pilot, small em pilot uma within pequena the escala, hospital, and com then pequenos increase to the pilotos dentro do nationwide hospital, implementation. e Or you could depois actually incrementar a do a implementação top-down através disso a nível strategy nacional, and then ou start fazer with uma the abordagem de cima para high-level baixo officials when they e come up with começar a decree to move to the com os ICD-11, and then everyone would funcionários have de to move. alto nível, But the idea is that the quando vem transition, com o we have a lot processo of da ICD-11, resources onde todo available. mundo tem que We have a guide fazer that essa is transição, explaining e all tem the steps that you muitos need to move to processos disponíveis. Temos ICD-11. uma guia que If you were explica todos using os passos ICD-10 precisos or ICD-9 or para depending passar on which esse de classification you are 11. using, you Podemos could usar CIE actually follow 10, CIE it's 9, basically the dependendo da same classificação que steps, estejam but usando, e that pode are usar tailored to depending on e your seguir os needs. mesmos And passos. Chakri and myself and Chaki, we are here E to go está over ajustado the data flow dependendo that you have, das depending on what you have necessidades. locally, Catri, nationally, the Shaquille institutions that também you have, conseguimos how ver essa base de dados dependendo do que tem difficult local. or easy it is E to nacionalmente discuss vocês, within the same bem, institution dependendo in do the same que, quão country, fácil, because quão the difícil é challenges is sometimes you have different discuti-lo nas systems, instituições no fragmented país. system, like in my own country, O and the desafio é systems que cannot temos read from each other. sistemas The fragmentados, great como é o caso do part meu is that país, if you use onde ICD-11, os you sistemas will be parecem não using the falar same entre eles. language O across bom all é que se eu systems. usar So da it's like one S11, step further podem usar to os mesma língua em todos interoperability os that you sistemas. want when the Então, um systems would passo talk to além each da other. However, if interoperabilidade que é you do precisa not quando have os that, sistemas you could precisam start falar by entre eles. piloting Porém, in se não one tem, hospital, pode and several começar fazendo countries um have done piloto this. You num take one or hospital. two big E hospitals diversos and you países start fizeram doing isso. either you É can do tomado ou dois hospitais dual coding grandes e começa a exercises, fazê-lo. or you could E actually começa a train people fazer using the ICD-10 exercício de platform that we código have igual, on how to use ou the pode coding treinar tool, pessoas and usando a then after plataforma that you ICD que a could gente start tem by enquanto a improving como the usar a capacity ferramenta training de of codificação, trainers, and then it would e increase, and then you will começar have more people involved, more people treinamento, understanding treinar os ICD-11, and then treinadores e scale up the envolver mais implementation pessoas to a para entender a nationwide. C11 So I hope I answered your e question, começar but com a this is implementação no a nível big nacional. question Espero for ter such a short respondido à time. pergunta, We are porque happy essa é uma to pergunta support and then muito grande provide para with all tão the advice pouco that you need tempo, mas to com your certeza local vamos needs, of apoiar course. e vamos fornecer Correcto, es una isso para pregunta necessidades bastante locais. larga y compleja. É Pero uma muchísimas pergunta gracias, longa e Naim. complexa, e muito Tenemos obrigado otra pela pregunta resposta. de Doris y Temos es que outra si ya pergunta da puede Doris, determinar la causa que subyacente é de para muerte en las determinar a causa muertes por subjacente causas de morte nas externas mortes por y si causas funcionan externas, e igualmente se para las funciona muertes maternas. igualmente para as mortes maternas. Yes, definitely. Whatever is in Sim, the com certeza. ICD-11 or Volume 2 reference guide, or the mortality rules O that que were in está na ICD-10, ciência, they na were all guia de translated into a referência digital format. And we had do rules volume for the 2 da external cause and CIE-10, the injury code todas foram and how to apply traduzidas these rules em that all formato are tradicional, e temos following the regras para causa international externa standard endógena, PCT. como You para will aplicar also essas capture a lot of regras maternal e seguir mortality os deaths, padrões and there are internacionais, checks that are capturando available muitos that would dados de prompt you, mortalidade especially, for materna. example, an E ICD-11 coding tool. We would start just from the beginning even. When you search for com a a code, ferramenta de you will codificação get da a hint from ciência, the coding tool that e this desde has que a começamos criando um maternal código, e teria uma a code pista in the maternal de chapter, ferramenta de basically, codificação que and teria it um would código prompt the coder to go to that code instead of eh, going with the no general capítulo cardiac de arrest, morte for example, materna, e code that ingressa is esse código em vez de meaningless in that ingressar, por case, for exemplo, com example. parada I think cardíaca, it que is teria nenhum whatever significado was nesse the practice cenário. that was followed was Eu acho transformed into que o just que a digital fosse format. And of course, you aplicado know, in para maternal a mortality, prática, each que country, foi transformada you num all have formato your own digital, e também committees to mortalidade review the materna, e maternal cada death. país And then teria os seus Doris tool is próprios just one comitês step para conferir forward essa morte in materna, improving the e a quality ferramenta of the DORIS é reported um passo maternal na death. frente em But it's also melhorar you have to follow your own as national qualidades da regulations for morte that as materna well. relatada, mas também precisa seguir a própria Perfecto. regulação Tenemos nacional.
para fazer. Também temos uma pergunta de Sionce, se a Sionce
inclui códigos para intrahospitalarias. infecções intra-hospitalares. Yes, I believe we have Sim, eu several acredito different que codes in different temos chapters. We diversos have chapter códigos e one, diversos of capítulos. course, Temos is all for the capítulo 1, infectious diseases. logicamente, e tudo However, I isso para invite you to go look doenças. at the E exact code that gostaria you de wanted to convidar capture. If it's do not código que there, this is gostaríamos a very de good capturar. Se question. não estiver Then aí, I would é invite you uma to boa submit a pergunta e proposal on gostaria the de convidar platform para that enviar a with the proposta na valid plataforma rationale in com terms of why a do you need this validação em code termos de por and que what você was precisa esse like a código, lot of evidence, e peer-reviewed journals porque that tem are muita specifying this code. evidência e tem But I believe if it muitas wasn't there in revisões ICD-10, também then de pares para it might especificar have códigos de migrated morte, and even expanded especialmente in código ICD-11. materno. De outra forma, So pode I ser would que invite tenha you to check migrado, and go pode to the proposal ter platform if you passado miss one or the other of these para identities. C11. Então, precisamos conferir na De plataforma e acuerdo. ver quais dessas Tenemos entidades é muchísimas a que preguntas, se Catherine, así aplica aí. que Temos muitas seguimos. perguntas aqui também e Si continuamos acá. Escritores puede Se aceptar ficheros Editores pode PDF aceitar de certificado esses de arquivos defunción. PDF de certidões de óbito. Yeah, that's a good question as Sim, é well, uma but ótima pergunta unfortunately, também, PDF mas is very lamentavelmente o static PDF and you cannot não run é, the tool, hum, é muito you need the estático, né? text E não in a very consegue percorrer, readable format. If you have a passar a PDF, it does not ferramenta. allow you to Precisamos do read. So it texto does not de uma work on forma, PDF. However, de I um formato believe muito that if claro. you Se have a PDF, you temos might have the o original PDF, não form permite, então não funciona com or PDF. data entry Porém, form that you could acredito que actually se temos translate either PDF, in Excel poderíamos ter or um CSV formato or JSON format, and then you diferente could run the DORS que tool. poderia passar PDF para um Excel ou is something CSV very ou um static, formato JSON. and E maybe aí with the pode passar a AI ferramenta de in the dores, future, porque we o might be PDF é able um to read arquivo muito PDFs, estático. but E pode believe ser que me com that inteligência even if artificial we no have a futuro PDF, consigamos the ler o handwriting of PDF, mas American por doctors enquanto, is really e difficult to mesmo understand, tendo o even PDF, with o all the ranking technology that we do have ramo out there. médico, às vezes é difícil entender, até com toda a Ok. tecnologia disponível nesse Muchísimas momento. gracias. Ahora tenemos Muito otra obrigada. E pregunta agora que temos dice, outra los pergunta diagnósticos que médicos fala: os varían de país en diagnósticos país. médicos variam de país em Doris puede país. ser alimentado de A dores pode ser terminología alimentada médica com usada en terminologia médica diferentes usada regiones. em Como diversas regiões. codificadores, hay Como ocasiones que ciertos codificadores, tem diagnósticos momentos em que registrados alguns por el médico diagnósticos no lo cadastrados pelo podemos doutor encontrar não en la podem CIE. ser encontrados na CIE. Yes, that's an excellent question, and that is the Sim, advantage essa é of uma having ótima pergunta. ICD-11, because in ICD-10, whenever you wanted to update, you E would a wait vantagem years de and ter a years for the C11, porque na updates to come out. C10, quando você queria However, in atualizar, ICD-11, teria que passar whatever new anos para a synonyms or local atualização, porém terms no or C11, abbreviations os that you sinônimos ou find that termos are missing, locais ou as I abreviaturas mentioned, que that there poderiam are teams that are encontrar que estão translating faltando, como já ICD-11. I falei. think you could reach out to Já tem Katri, várias and then with equipes que these estão lists, we can traduzindo point e them acho into que the right poderíamos direction, ingressar aqui and com these esse can be listado e incorporated in the poderíamos levar translations na in the next direção releases. certa. Isso But pode ser what we invite you incorporado to na do as tradução well dos is próximos you don't only give us lançamentos. the Nós missing gostaríamos de terms, convidar you should vocês also para allocate the não ICD só code that should estamos be fornecendo os termos related to these faltantes, mas terms. estamos Because even if designando we esse run, we código need to know CIE where this relacionado com esse national termo, porque term is mesmo used and under which code. So we are able to precisamos ver qual que é mix o and termo match que está based sendo on usado the existing ou terminology and sob qual the código. synonyms that you are providing. E se podemos fazer a busca de quais Perfecto. que são os sinônimos que Tenemos vocês otra estão pregunta. fornecendo. ¿Cómo ha sido la Temos mais uma pergunta: experiencia como de que tem integrar sido a la experiência de herramienta DORIS integrar al a sistema ferramenta de DORIS registro no de sistema defunciones? de cadastro de óbito? Well, we have a lot of success stories. Bom, Do you want to take this, Katri? temos que The question tomar is muitas about how histórias to de Yes, sucesso. it was I understood integrated. it. Maybe Okay. you can Ouviu a pergunta? Karine to share some of like from your regions, but Sim, Karine, se answer você is pudesse yes. You can responder, integrate with any third-party applications você with the poderia responder da sua APIs. agência, mas da minha parte, There's sim, in fact pode ser integrado com aplicativos de the terceiros das works apps ongoing e, de fato, in that regards. For instance, Suriname that alguns dos just trabalhos announced on the estão andando electronic com isso. Por exemplo, o Suriname, death onde certificate, which acabaram de is lançar coded with the ICD-11 de, in the back end acabaram when the de doctors lançar fill os in with certidões the de death óbito, certificate and cause of a death. CIE 11,
Quando os tutores não conseguem preencher o certidão de causa de morte, na parte do apoio de respaldo. E em Suriname, trabalhando com a criação das apps, da criação aplicativo que notificaria a morte diretamente dos cadastros civis e registros civis e estatísticas vitais. Tem outros exemplos com a ferramenta e o aplicativo, onde tem um modelo de mortalidade específico que inclui o da OMS, da certidão de defunção que pode ser ajustado ao seu local. Isso inclui a dores de respaldo que aparece junto com a Ciência e os RBS e os aplicativos e as bases de dados com os apps. Não sei, Karim, se você tem algum caso que gostaria de mencionar e que lembre de outras regiões que fizeram. Definitely. Pode ser algum exemplo? Sim, com certeza. É muito bom saber que Catri tem sido uma grande líder para passar a ciência e integrar nos próprios sistemas. A cada país que está enfrentando os próprios desafios e oportunidades. Por exemplo, na região africana, muitos países não têm nada. Então começa de zero, e nesse caso a ciência foi um ativo muito poderoso porque imediatamente conseguiram integrar essa solução de ponta a ponta desde o começo, quando antes não tinha nada para migrar e usaram essas ferramentas anteriores, que é bom com as ferramentas da OMS, é que consegue cada uma por si mesma ou como parte de uma opção de ponta a ponta e fluxo de trabalho em cada um dos países temos aí e ver o que conseguimos fazer, se conseguir integrar essa ferramenta de codificação, as regras ou muitos outros sistemas que estão disponíveis. E eu acredito, por exemplo, que a Malásia foi um ótimo exemplo. Tem muitos artigos disponíveis para o público. Temos outros países que usaram todas essas ferramentas e a ciência como base e podem ver exatamente o que precisam, qual que é a ferramenta que precisam. Pode ter as apps no próprio sistema usando a DORIS por conta própria ou a codificada por conta própria, segundo a prática que tenham no seu próprio país para a tomada de algoritmos e corrida de cada um dos sistemas. Isso é uma pergunta muito importante, então, mas também relevante para que vocês consigam pensar dentro do seu próprio contexto qual que é a ferramenta que conseguem usar e como. De verdad que también es una Concordamos, pregunta sim. bastante E é grande uma pergunta bem que grande, né? estas experiencias que han tenido Que los essa países han experiência sido de que mucha, tiveram mucha com os utilidad países que para foram de justamente para muito otros uso países, ¿no? especificamente Tenemos para otra outros países, pregunta né? y Temos es mais uma que pergunta hay una e é lista de que causas tem listado de básicas de causas defunción que básicas de no óbito están que permitidas não como estão causas básicas permitidas justamente de la como causas defunción, ¿no? Por básicas ejemplo, precisamente de óbito. el paro Por exemplo, essa cardiorrespiratorio, ¿no? parada cardiorrespiratória, Entonces, né? Greta quiere Então, saber si Greta esto está gostaria de saber integrado se en la isso aplicación de está DORIS, ¿no? Si es que el integrado no listado de aplicativo de patologías mal DORIS, se o definidas listado de están integrados en patologias mal DORIS. definidas está integrado em DORIS. They are, and they are integrated not Estão only in DORIS, sim, but in the upcoming estão code sim edit e tool. estão integradas And não this is só em because they DORIS, are mas in the também na reference guide of ferramenta de ICD-11. It codificação is one section que that is está called próxima a Identifying aparecer, Causes or está na Causes guia that de shouldn't exist or referência de underlying cause ciência, of uma death. So secção these chamada rules that are, causas que não so devem ser these are usadas para instructions causas more than subjacentes de rules. morte. They are applied across Essas all regras são the different tools that mais we have, instruções, não tanto including regras, DORIS. e são aplicadas em todas as diferentes ferramentas que temos, incluindo a DORIS. Perfecto. Otra pregunta que se Tá tiene ótimo. es Mais si uma DORIS pergunta que tem aqui incorpora las listas é se a cortas de DORIS defunción, inclui as como los grupos de listados 102 curtos de causas. óbito como os grupos de 102 causas. That's a good question. Então, essa é But uma ótima the pergunta, idea with ICD-11 is to move mas a away from ideia lists. Because com if a you have ciência information é that nos is afastar available, dos having a listados. list is limiting É, your
data management. temos informação So in my disponível. country, for É example, we uma started coisa que a separate project using this vamos list, ver no and país. we kept adding to this Por list. I was exemplo, managing começamos all com the death esse certificates, projeto and every time separado I would find e something continuamos more interesting in the adicionando death para ela. certificate that I Continuamos want fazendo o to seguimento capture in dos the system, so certidões I de would go and defunção edit this list. e So after achamos coisas que não editing this estejam list capturadas several no times, we sistema. decided not to use this Depois list de editar because it is very o limiting listado, when you decidimos have não all the usá-la ICD-11 porque é muito classification, limitante. extension codes, post coordination. When you go and look E at the vemos a coding tool and classificação e all the extensão available de código. information out there, you would E want to quando capture vemos as much todas as information as ferramentas de needed. codificação For e example, informação rare diseases disponível, that gostaríamos de capturar were tanta not informação quanto for possível. captured before Por in exemplo, ICD-10, doenças. they were aggregated Não in some codes, conseguiríamos can now be captured with capturar URIs, with algumas entities mortes in de ICD-10 que ICD-11. foram So we adicionadas a always alguns recommend códigos que not não to use conseguiam any lists. a And capturar if com at alguns all you códigos que want to estavam na use a list, C11. we have Então, provided the sempre morbidity estamos and the mortality recomendando não usar tabulation nenhum lists listado. that E I se você mentioned tem que earlier, fazer, just because they were a previmos a practice in listado de ICD-10, tabulação but de we don't recommend the mortalidade use e of that so that you morbidade can só actually porque make estava better dentro da statistics prática da using all the ICD-10. available Não information. recomendamos o uso de forma que Ok. conseguimos usar a Tenemos otra estatística pregunta usando y es, a ¿cuál es informação la disponível. visión a mediano plazo de la OMS E qual que é a respecto visão a la a meio evolución de prazo DORIS da y OMS las otras enquanto à herramientas evolução da digitales, DORIS e outras especialmente ferramentas en cuanto a digitais, la especialmente inteligencia enquanto à artificial o inteligência nuevas artificial funcionalidades en ou el novas desarrollo como el code funcionalidades edit? no desenvolvimento como Code Edit? That's also another good question. Essa também é uma ótima So, pergunta. of course, the evolution is whatever we have. What is good is that it follows Com certeza, the a update evolução. cycle of ICD-11. So before, O for bom é ICD-10, que we used temos to o wait mesmo 10 ciclo da years for C11, an então update antes to be made. para a And CE10 when precisávamos COVID esperar hit, 10 anos para we ser saw all of us atualizado. how E quando important chegou o it is to Covid, have the most todo recent codes, mundo the most viu o recent available importante que é information ter in the esses códigos classification. mais We start with atualizados, as that. informações And then mais when COVID hit, atualizadas, we had to a create also classificação. mortality rules E in começamos order com to isso, mas certify the quando causes chegou o of death Covid, in the criamos COVID-19 formas realm, for de example. certificar So we as updated the rules causas based de on that. morte dentro do We espectro do updated the instructions Covid-19 e that means. atualizamos essas So regras DORIS is gonna follow whatever baseados we nas submit instruções. as Então, proposals on the DORIS platform. vai But when I continuar say we, I say the seguindo o general que nós public, people fornecemos like como you, propostas the dentro da mortality plataforma. E quando eu experts, falo the de nós, morbidity é o experts público em geral. that would Pessoas need como to vocês, improve the search os function, as you especialistas em mentioned mortalidade e earlier in this call, morbidade, que or precisam the rules melhorar that can as be funções de based on procura, como falamos no epidemiological começo, evidence, but this as is no regras longer que relevant. poderiam So estar we made the baseadas em update evidência on DORIS and epidemiológica de que CodeEdit isso não would seja follow this mais update. relevante Of course, e this fazemos was essas based on endorsement atualizações. from all the experts of the E network continuamos com that isso. are all E isso foi epidemiologists, baseado statisticians, nos especialistas pathologists, da and rede, medical que doctors as foram well, todos and many other professions. So epidemiólogos, that to patólogos, say, doutores médicos this e is when muitos we outros talk about profissionais. standardizing the Isso rules para and the falar, classification. quando Now, when falamos de AI comes padronizar into the as picture, regras de of course, classificação, we are e exploring agora, in quando WHO how to benefit ingressa a from inteligência the artificial AI nas in imagens, improving our tools. And we falamos have da OMS several como nos streams beneficiar like under da IA e under development, melhorar let's essas say. ferramentas, We né? have not Que yet temos em published anything desenvolvimento. related to Ainda não AI, but publicamos what we nada can say, relacionado it com a might IA, help mas with podemos the text to falar que code. pode ajudar com This can texto be para very código. useful in a Isso pode way ser muito to útil em uma identify what forma the para physician meant, identificar if there o is que o doutor a quis trend, dizer, a se pattern, tem uma to tendência, um if we padrão have também, additional synonyms se that are nós temos available that sinônimos AI can adicionais capture disponíveis and que a IA pode suggest to capturar include in the e classification, como to incluir na improve the search classificação function, para to melhorar get a to the code, procura, por that is very exemplo, relevant para and chegar very no código. helpful in Isso é terms of bem AI. relevante However, e we will de always muita have to ajuda em follow termos the de IA, standards in mas terms of the precisamos rules seguir and os padrões and também em codes termos de that are WHO standards. regras e Even códigos AI que will not be são able os padrões to da change the WHO WHO, mesmo to que não keep the consiga international trend and the continuar com international essa reporting. We tendência all have to have nacional e the internacional same e nós pattern or precisamos the ter same sempre rules. o So this mesmo is padrão, where as I mesmas think we regras, should e be aí é onde very eu acho conservative in que following deveríamos estar the rules that preocupados are seguindo as provided by regras DORIS and CodeEdit. fornecidas pela Dores e assim. Perfecto, muchísimas gracias, Tá ótimo, Karim. muito obrigada, Karim. Agradecemos mucho Gostaríamos de agradecer também compartir tu conocimiento por y compartilhar o liderazgo seu y a todos los conhecimento e participantes liderança por su gran e todos interés, os que han habido participantes pelo bastantes grande preguntas el interesse día de hoy. que teve Y várias perguntas ahora le doy el hoje. pase a E Katri agora para vou que dar a pueda palavra para Katri cerrar para este conseguir encerrar excelente webinar. esse maravilhoso
webinar. Thank you so much. First Tá, of muito all, obrigado. thank you, Corinne, Primeiro, so much, and então, the muito obrigado a WHO Karim to e supporting da always our WHO. region.
And thank a you, OMS também pelo apoio Miki, the na moderating região, the a session. doutora Miki Dr. também Miki pela is one of moderação da região our PAHO e da expert sessão. Desculpa, a on doutora training of Miki the é uma das DORS. nossas And I especialistas da also would OPS, like to da say special OPAS thanks, no like for all the treinamento de logistic DORS, teams, e Miriam também Caragolia, Lizeth Cotter, a Anita Miriam Serrano, and Caracolha, Contreras, Anita our Serrano interpreters, to making this e possible os for the nossos multiple intérpretes languages. também por I fazer que also, isso fosse by possível. accident, deleted the question, from the chat, that Também was por asking erro where you can access the apaguei DORS uma tool. pergunta no chat And que it's estava perguntando onde que conseguiria available on the aceder à Navigator ferramenta da website. DORS, I put e it in the está chat disponível with no the nosso link. website da OMS. It can No be chat eu deixei o downloaded link as a e desktop pode version baixar, from né, com the uma Navigator versão website. de There's escritório, also the de API desktop da website da advice OMS, how to e use the também APIs é conselho to da use AP, them as a e tem integrated, conselho with da your own AP, como systems. usar essas And ferramentas it's available integradas with para os multiple próprios languages, sistemas. in Está Spanish, English, and disponível em French, múltiplas which línguas, are, espanhol, of inglês course, e of francês, valid e também languages português, que in our são region. as línguas But da nossa with a região. further note, E bom, I would like to thank so much, for all the participants, gostaria and de we agradecer a will still vocês e have mais todos os participantes, e vamos continuar com essas duas sessões que vêm na programação de alfabetização de literacia desse ano, que vamos ter dentro de pouco tempo. Essas datas, uma em novembro e a outra em dezembro. Não lembro bem as datas, mas vamos conferir e informar vocês daqui a pouco. Muito obrigada e que tenham um ótimo final de semana. Até mais.